Leitura bíblica diária, 1 Reis 13. E eis que, por ordem do Senhor, veio Judá a Betel, um homem de Deus. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão não estendera contra ele, se secou. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la assim. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta. E vieram os seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhes seu pai: Por que caminho se foi? E os filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse a seus filhos: Bardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus e achou-o assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhes: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água, no lugar de que o Senhor te dissera:
não comerás pão, nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento que estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo-o, o profeta que fizera voltar do caminho disse: É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão e o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento, e eles albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de haver sepultado, disse aos seus filhos: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de, antes de todo o povo, tornou a construir sacerdotes dos lugares altos e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isto foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra.